Pronto, tá melhor? Melhorou. O menino entrou perguntando de quem é a aula, ó. Ah, sim, a próxima. Só que era a minha, não sabia que eu era. Pois é. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá, né? Pronto, primeiramente, bom dia, né? Então, vou mostrar aqui para vocês o material que eu dei uma reformulada, com tudo aquilo que nós falamos, com algumas coisas que nós falamos na aula passada, certo? Pronto. Então, a gente falou sobre geografia da população e eu quis colocar aqui nessa parte uma diferenciação, porque talvez não tenha ficado muito claro para vocês na última aula, certo? Essa diferença entre o que é a demografia e o que é a geografia da população. Como é que a geografia analisa ou faz essa análise sobre a população? No caso, a população humana. Vocês sabem que população, na biologia, é todo um conjunto de espécies, né? Mas só que, no nosso caso, obviamente, a gente vai falar da espécie humana, certo? Tudo bem? Então, quando a gente fala de população, no nosso caso, a gente está falando de população humana, tranquilo? Só para deixar bem claro. E é, é, a demografia é a ciência que estuda a população, estuda essa dinâmica da população, as variáveis quantitativas por meio da estatística dessa população. Que variáveis são essas? Ela estuda, por exemplo, a dinâmica da população em relação à natalidade, das pessoas que nascem, das pessoas que morrem, que é a mortalidade, ou o fluxo dessas populações. Aí você vai dizer, professor, a demografia estuda só isso? Não. Ela vai estudar outros aspectos também da população, tanto quantitativos como qualitativos. E o que a geografia faz? A geografia pega esse conhecimento da demografia, pega essas estatísticas, né, pega essas análises e vai tentar entender quais os efeitos dessa dinâmica populacional no espaço, certo? Então, a geografia tenta entender os efeitos dessa dinâmica populacional onde? No espaço. Isso aqui é um ponto importante. Professor, como assim? Primeiro, a geografia vai se preocupar como é que está a distribuição da população em áreas urbanas, áreas rurais. A geografia vai se preocupar qual é a correlação que tem, por exemplo, entre essa distribuição da população por renda e como é que essa população está dividida por renda, como é que essa renda afeta a sua localização no espaço. Por exemplo, as pessoas de poder aquisitivo maior se localizam em áreas que a gente vai chamar depois de áreas mais nobres. As pessoas de poder aquisitivo menor se localizam em áreas onde você tem ocupação irregular, onde você não tem o papel da casa, enfim. Então, a geografia vai tentar entender as características dessa população e qual a correlação econômica, quais são as correlações entre a economia e o espaço, principalmente. E, por último, a geografia vai tentar entender essa dinâmica e quais são os efeitos sociais dela. Por exemplo, tentar entender os efeitos sociais, culturais e geopolíticos. A gente tentar entender a questão da migração, por exemplo, a imigração, a geografia vai estar a imigração africana na Europa. Quais são os efeitos geopolíticos? Quais são os efeitos sociais dessa migração? Como é que isso afeta o migrante? Como é que isso afeta as áreas onde os migrantes estão migrando, né? Para onde eles estão migrando? Então, tudo isso a geografia vai tentar estudar. Então, se a gente for fazer uma diferença bem simples, né, uma diferenciação bem simples, a demografia
faz esse estudo estatístico da população, e a geografia vai tentar entender quais são os efeitos dessa dinâmica populacional no espaço, de uma maneira bem simples. E aí, quando a gente fala de espaço, pessoal, a gente está falando das quais são os efeitos nas áreas urbanas, nas áreas rurais, quais são os efeitos dessa estrutura da população, por idade, por sexo, por renda. Então, a geografia vai tentar entender todos esses fenômenos, tá certo? Deu para entender essa parte? Sim. Show. Então, vamos para frente. Então, isso aqui foi a aula passada, né? Outra coisa que nós vimos na aula passada foi sobre esse aumento populacional. Nós vimos o quê? Que a população, se a gente pegar aqui a era cristã, né? Ela demorou 1804 anos, obviamente que muito mais, 1804 anos, para nós chegarmos a 1 bilhão de habitantes. Aí você vai dizer assim, por que, professor, que demorou tanto? Lembrando lá a última aula. Porque até então você tinha altas taxas de natalidade, mas você também tinha altas taxas de mortalidade. Então, apesar de nascer muita gente, morria muita gente, e de coisas simples, de doenças simples, né? Porque não existiam as condições higiênico-sanitárias, não existia um avanço da medicina, então não existia um rigor na padronização dos alimentos, então existiam muitas guerras também, enfim. Então, todos esses elementos contribuíam para você ter uma natalidade alta, mas ao mesmo tempo ter uma mortalidade alta. Então, a humanidade demorou aí esse tempo todo, né? Se a gente for pensar antes mesmo da era cristã, muito tempo para chegar a 1 bilhão de habitantes, o mundo todo. E aqui é um ponto importante. Ele vai chegar a essa 1 bilhão de habitantes, principalmente, lembrando lá, por conta da Revolução Industrial, que vai acontecer no século XVIII, certo? Que nós já vimos lá no primeiro bimestre. Então, a Revolução Industrial vai ser um grande marco para essa mudança. Por quê? Porque a Revolução Industrial vai fazer com que as pessoas não só trabalhem, obviamente, mas passem a consumir, que eu tenha mais mercadorias eu tenho mais mercadorias em oferta e também o maior acesso a essas mercadorias. Isso vai gerar uma qualidade de vida para as populações, certo? Diferentemente do que eu tinha antigamente. E você também tem um avanço na medicina. Então, vocês imaginam o quê? Ó? Todos esses fatores vão fazer com que a primeira variável que tem uma redução é a mortalidade. E aí, o intervalo para nós chegarmos a 2 bilhões de habitantes diminui. Então, até nós chegarmos a 1 bilhão de habitantes, a humanidade tinha todos os fatores contrários para crescer. Quando nós temos a Revolução Industrial vai provocar uma mudança nas condições de vida da população. Isso vai fazer com que isso vai afetar sensivelmente a mortalidade. Então, os índices de mortalidade começam a cair. Quando os índices de mortalidade começam a cair, eu tenho uma maior diferença entre a natalidade e a mortalidade. Então, isso aqui vai gerar crescimento populacional, ou um crescimento populacional mais acelerado. Então, nós chegamos em 1927 a 2 bilhões de pessoas. Agora, já no século XX, em 32 anos, nós chegamos a 3 bilhões de pessoas. Em 15 anos, 4 bilhões. Em 13 anos, 5 bilhões. E aqui, do 5 para o 6 e do 6 para o 7, intervalo de 12 anos para nós duplicarmos a população, né? 1 bilhão, 2 bilhões, enfim. Então, vocês imaginam, os intervalos diminuíram, certo? Então, as condições se tornaram mais favoráveis para essa população crescer, as condições de vida no mundo todo. Primeiro acontece nos países desenvolvidos e depois se espalha para o mundo todo, para que essa população cresça num ritmo maior, tá certo? A próxima tendência é que nós tenhamos intervalos iguais ou maiores. Por quê? Porque a mortalidade foi afetada e agora quem está sendo afetada é a natalidade. Então a população vai crescer, mas só que num ritmo menor nos próximos anos.
Tranquilo? A gente vai falar um pouquinho disso nessa aula. Até aí, deu para entender, pessoal? Então, vamos para frente. Aqui foi o que eu falei para vocês na última aula também. A diferença entre censos e os PNADs. Os censos, eles têm uma característica que são um levantamento populacional universal. Universal. Certo? O que quer dizer universal? Eles pegam a população como um todo, eles entrevistam a população toda. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável por levantar esses dados da população, eles fazem um levantamento de porta em porta do Brasil todo. E esses censos ocorrem de 10 em 10 anos, como eu falei para vocês. De 10 É em por 10. país? Todo país tem seus censos, certo? O primeiro censo brasileiro é de 1891, mas tem país que tem censos lá de 1870, por aí. Esses levantamentos são importantes, porque faz com que o país, ou com que o governo, conheça as características da população, certo? Ele entenda qual é a cara, qual é o perfil da sua população. E assim, e aí está ligado lá à demografia, e assim ele pode fazer o quê? As chamadas políticas públicas. É por isso que eu preciso saber da população. Eu não, né? O governo. Por que o governo estuda tanto a população? Porque ele quer saber o perfil, as características da população. Igual mais ou menos o teu perfil no Instagram, o teu perfil no Facebook. Então, imagina que eu faço uma análise do teu perfil e aí eu sei as tuas características. Agora, tu imagina isso para a população toda de um país, a população absoluta de um país. Eu sei quais são as características, quais são as necessidades, quais são as potencialidades. Ou seja, eu sei onde investir melhor, eu sei quais são as áreas que estão precisando dessas políticas públicas. Isso para o governante, beleza? Qual é o papel do geógrafo? Qual é o papel do demógrafo? É analisar. A gente não tem papel de propor, a gente não tem papel de fazer políticas públicas. Não, nós somos cientistas, nós analisamos, certo? Mas quem é que tem esse papel de propor as políticas públicas e desenvolvê-las? O governo. Os governos estaduais, municipais, federais. E eles fazem isso do jeito que eles querem? Ah, eu acho que tem que ser feito isso. Não. Não é para ser assim. Eles têm que ser feitos, tem que ser feito com base em quê? Em estatísticas, né? Por exemplo, vou pegar uma bem simples. Nós temos um déficit habitacional de 7 milhões, de 6 a 7 milhões de pessoas. Vou botar aqui 6 milhões de pessoas. O que é isso? São 6 milhões de pessoas que vivem na rua? Não. Quando a gente fala de déficit habitacional, essa palavrinha aqui, déficit habitacional, a gente está falando daquelas pessoas que moram, aquelas famílias muito numerosas, que moram várias pessoas numa mesma casa, ou aquelas pessoas cujo aluguel onera bastante a renda, certo? E também daquelas pessoas que não têm casa. Então, quando a gente fala de déficit habitacional, a gente está falando de famílias que coabitam no mesmo habitat, né, ou numa mesma habitação. A gente está falando de famílias que não têm condições de pagar aluguel, certo? E também estamos falando de pessoas que moram na rua, né, que são sem teto, de fato. Então, tem 6 milhões de pessoas nessa condição. Aí o governo, sabendo que tem 6 milhões de pessoas nessa condição, qual a política pública que ele deve investir? Em moradias, certo? Ele tem que fazer com que as moradias se tornem mais acessíveis para essa população, tranquilo? E que ela tem várias faixas de renda. Eu não sei se vocês viram agora, existe um programa nacional chamado Minha Casa Minha Vida, né, que foi dos governos anteriores, né, do governo do PT. E o governo atual agora quer pegar esse programa e reformular. Então, ele propôs ontem um novo projeto chamado Casa Verde e Amarela. Então, acho que ele tem uma fixação por isso. Aí ele chama de Casa Verde e Amarela, mas a ideia é o seguinte: é você criar condições para que as populações financiem essas casas, certo? Principalmente as mais pobres que estão aqui nesse déficit habitacional.
Tranquilo? Então, é para isso que o governo precisa saber das estatísticas, é para isso que ele precisa saber o perfil, as características da população, certo? E aí o censo, ele trabalha justamente isso, ele visa pegar todo mundo, acontece de 10 em 10 anos. Já os PNADs, o último PNAD que acontecia anualmente ou bianualmente, aconteceu em 2015. E agora eles são chamados de PNADs contínuos. Só para lembrar, PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Pessoal, o próprio nome diz, é uma amostra, então é uma pesquisa amostral. Eles não pegam a população toda, eles pegam parte da população. E agora eles têm vários ciclos. Eles têm vários ciclos. Eles estão sendo feitas trimestralmente, de 3 em 3 meses. Tem algumas que são feitas anualmente, certo? Tem umas que são feitas mensalmente. E aí eles vão analisar agora fatores mais específicos da população, como as condições de educação, como as condições de renda, certo? Como as condições de saúde. Então, eles estão analisando agora, os PNADs, fatores mais específicos. Eles não estão fazendo uma espécie de mini censo. Eles estão analisando agora fatores mais específicos e no intervalo de tempo menor, certo? Então, eles passam a ser pesquisas amostrais, só que em ciclos menores, trimestrais, anuais ou até mensais mesmo, tá certo? É só para vocês entenderem a diferença entre os censos, que vai analisar a população como um toda, é universal, e os PNADs, que é uma pesquisa amostral. Isso aqui no Brasil, pessoal. Cadê? Isso aqui no Brasil, beleza? Os PNADs, eles foram feitos na década de 60, né? 1960. E os censos são bem antigos, né? Lá, ainda o Brasil nem era uma república, já tinha um censozinho para saber qual era a população brasileira. Vamos para frente. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar alguns conceitos, tá certo? Nós vamos trabalhar alguns conceitos relacionados à geografia da população. Vocês precisam saber, que vão aparecer nas provas, enfim. Ou então vocês vão escutar e vocês, agora eu entendo o que é isso. O primeiro conceito é o de população absoluta, certo? O primeiro conceito é o de população absoluta. Olha aqui, ó. Esses dados foram os mais recentes que eu encontrei. Esse aqui é de 2017. Beleza? Os 20 maiores países do mundo, né, em 2020. Ou seja, a população dos 20 maiores países do mundo em 2020. Pensa comigo. O que ele está dizendo 20 maiores países do mundo? São os países que nós chamamos de maior população absoluta, os países mais populosos, certo? Quando um país tem grande população absoluta, o que é população absoluta? É a população no seu total. Quando o país tem grande população absoluta, a gente diz que o país é populoso. Quando o país tem baixa população absoluta, ou seja, menos de 100 milhões de pessoas, a gente diz que o país é não populoso. Então, aqui ele pegou os países populosos, né? Os países populosos. Tranquilo? Aí, você olha aqui para a China, ó, tem 1 bilhão e 439 mil pessoas, né? Aí você pega a Índia, 1 bilhão e 380 mil, e aí você pega Estados Unidos, 331 milhões, aqui é milhões, tá bom, pessoal? Aqui parece que a ordem está errada, mas aqui é em bilhões, né? Bilhões e milhões. Aqui já está em milhões. Não é 331 mil pessoas, não, tá bom? Aqui é 1 bilhão. Eu esqueci de coisar isso. E aqui é 331 milhões de pessoas, certo? Senão vocês vão confundir. O Brasil está aqui, ó, na 6ª posição, com 212 milhões de pessoas, certo? E aqui é a porcentagem da população no mundo, né? Ou seja, 2,7% da população mundial reside no Brasil.
O Brasil está aqui, na sexta posição, com 212 milhões de pessoas, tá ok? A Tailândia aqui com 69 milhões de pessoas. Tranquilo? Então é só para... Aqui já está em milhões. E aqui, a Índia e a China são os dois países mais populosos do mundo que já estão na casa dos bilhões. Beleza? Aí aqui, do lado, é uma projeção, certo? É uma projeção. Tranquilo? Como mais ou menos seria essa população em 2100. Você vai ver aqui que a China, a população está diminuindo. E que a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo. Por quê? Alguém sabe me dizer? Isso. A Isadora já começou a falar aqui, ó. Por conta da natalidade reduzida? Exatamente. Então, o que está acontecendo na China agora como fenômeno? Isso, Sara. A China tem uma política de controle de natalidade que vem da década de 80, chamada política do filho único, certo? E essa política do filho único vigorou aí por alguns anos, e depois o governo chinês começou a flexibilizar essa política do filho único. Como assim, professor, flexibilizar? Por exemplo, em algumas áreas rurais, como estava tendo muito infanticídio, né? Ou seja, quando a criança não era homem nas áreas rurais, eles, né, não queriam. E aí o governo flexibilizou nessas áreas, nessas comunidades rurais, né, mais antigas. E agora ele criou outra flexibilização em relação à política do filho único. Ela não acabou, mas ele flexibilizou novamente. Ele disse o quê? Ó? Que aquela galera, daquela geração lá da década de 80, que hoje está na minha faixa etária, dos 30 aos 40 anos, que são frutos da política do filho único, eles podem agora, são casais, eles podem agora ter mais de um filho. Então, o governo chinês flexibilizou novamente, tá certo? Então, aquela galera da década de 80, que é fruto da política do filho único, que seria eu, se fosse chinês, né? Agora eles poderiam ter mais de um filho, tá certo? Estão ali entre 30 e 40 anos. Tudo bem? Aí você vai dizer, por que a China fez isso, professor? Porque a China, por conta das condições de vida, da expectativa de vida, a população está envelhecendo. E aí, para começar a projetar um cenário em que eu tenha reposição de mão de obra lá na frente, eu preciso fazer com que essa população volte a aumentar a natalidade, mas como a Sara falou e a Isadora, ainda de forma controlada, pelo menos em parte. Então, o que é que a gente vai perceber aí nessa projeção de 2100? É que a população chinesa, no total, vai diminuir. E a população indiana, sem nenhum controle de natalidade no ritmo que ela está hoje, a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo. Tranquilo? Aí vocês vão ver também aí o Brasil aí nessas estatísticas, né? Ó, a população brasileira tendendo a diminuir. Agora, claro, pessoal, isso é uma projeção, a gente não sabe, mas a gente tenta projetar pelo ritmo de crescimento do país. Por que ele está dizendo que o Brasil vai diminuir? Porque o Brasil também está passando por essa transição demográfica, que é o quê? O número de jovens está diminuindo, a taxa de natalidade diminuindo e o número de idosos na proporção da população está aumentando. Então, a tendência desse país é o quê? É que o ritmo de crescimento populacional diminua até começar a estagnar e retroceder. O que é retroceder? Ela começar a diminuir, tá certo? Então, é provável, e a gente está jogando para 2100, uma projeção muito longa, é que a gente tem uma população aí por essa
por essa por esse quantitativo, tá certo? Então, aqui onde é que o Brasil está. E você vai perceber que os países mais pobres têm um crescimento populacional maior, tá certo? Esses países mais pobres aqui têm um crescimento populacional maior. E depois a gente vai tentar fazer correlações com isso. Por que, que os países mais pobres têm natalidade maior? Ou seja, têm um crescimento maior. E por que, que os países mais ricos têm uma natalidade menor? Aí você vai dizer, porque o país tem consciência, não sei o quê. Não, não, a gente vai fugir dessas questões. Mas o primeiro conceito que nós trabalhamos é o conceito de população absoluta. Eu acho que deu para entender, né? População absoluta é a população total de um país. Beleza? Só isso. Só isso. O Brasil hoje tem 212, né? 211, 212 milhões de pessoas. Eu sempre coloco 210, né? Para ficar mais entendido. Mas vamos lá, 212 milhões de pessoas. É um país populoso. Tranquilo? Tudo bem? Vamos para frente. Aqui é o conceito que nós chamamos de densidade demográfica ou população relativa. Às vezes você escuta também falar nessa expressão, população relativa. O próprio nome já diz, pessoal. Quando a gente fala que é uma população relativa, ele não vai pegar só o total de população. Ele vai relacionar com alguma coisa. E quando a gente fala de densidade demográfica, como vocês estudam lá na biologia, a densidade demográfica é a população absoluta dividida pela, aqui em habitantes, né? Em habitantes, dividida pela área, em metros ou quilômetros quadrados. Como a gente está falando da área de um país, é em quilômetros quadrados. Então, a densidade demográfica é a população absoluta pela área, simples assim. Tranquilo? E aí eu sei, mais ou menos, como a população está distribuída naquela área. Obviamente, eu não sei como é que ela está distribuída espacialmente, certo? Mas eu sei qual seria a relação da população pela área. É mais ou menos, pessoal, no ônibus. Imagina que um ônibus, ó. Vocês já pegam um ônibus, vocês sabem o que eu estou falando. Imagina que um ônibus que tem. Vamos dizer que o ônibus tem, sei lá, 10 metros quadrados. Opa! Tem 10 metros quadrados e tem 100 pessoas no ônibus. Tem 100 pessoas no ônibus. Imagina aí, 100 pessoas no ônibus. Desafiando as leis da física, né? Onde dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá certo? 100 pessoas dentro do ônibus. O que é que isso aqui vai me dizer? Quando eu pego 100 por 10, vai dar 10. Então, eu posso dizer que tem 10 pessoas por metro quadrado. Imagina, 1 metro quadrado ter 10 pessoas, né? Isso é densidade demográfica. Só que eu sei que esse ônibus tem 10 pessoas por metro quadrado, que é muita gente. Só que aí eu não sei mais ou menos, não existe isso, né? Eu não sei como é que essa população está distribuída dentro do ônibus. Pode acontecer, apaguei o ônibus. Pode acontecer, desenhar aqui o ônibus, que essas 100 pessoas, sei lá, 80 estão aqui na parte de trás do ônibus e só 20 estão aqui. Ora, então eu já sei que essa parte do ônibus aqui é o inferno, né? Perto da porta. Agora a porta do ônibus é atrás, tá certo, né? Eu sei que agora essas 80 pessoas que estão aqui atrás do ônibus, olha como é que ela está distribuída, ó. Aqui é o inferno, eu não vou conseguir passar, só sou pela janela, e aqui tá tranquilo. O cara passa aqui de boa. Dá para entender? Então, assim, por mais que a densidade demográfica te diga qual é a proporção de população pela área, ela não diz como é que ela está distribuída na área. Dá para perceber? Vocês entenderam, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é importante.
por mais que a densidade demográfica diga, ó, tem 10 pessoas por metro quadrado, você diz, vixe, realmente é muito. Só que quando eu vou olhar dentro do ônibus, por onde é que essas pessoas estão, a maioria está lá perto da porta. Então eu sei que ali tem mais de 10 pessoas por metro quadrado, né? Ou seja, está muito mais denso. Enquanto aqui na frente do ônibus não tem ninguém. Então aqui o cara vai passando de boa, está tranquilo, está respirando. Quando chega aqui, ele começa a morrer, né? Dá para entender a ideia? Então essa é a ideia de densidade demográfica. Aí você vai dizer, professor, mas a gente não está falando de um ônibus, a gente está falando de um país. É a mesma coisa. Por mais que eu saiba a densidade demográfica, por exemplo, na Rússia, eu estou vendo aqui, ó. Aqui é a população da Rússia, né? 142 milhões de pessoas. E como a Rússia é o maior país do mundo, né? Quando eu distribuo essa população, 142 milhões de pessoas, eu tenho 8 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é um país que nós chamamos de fracamente povoado. Quando um país tem esse quantitativo aqui, a gente chama de fracamente povoado, ou seja, um país onde você vai ter 8 habitantes por quilômetro quadrado é fracamente povoado, beleza? Só que quando você vai olhar para o mapa da Rússia, a maior parte da população está na parte ocidental da Rússia. Porque a parte oriental da Rússia, a parte ocidental da Rússia seria essa aqui, e a parte oriental da Rússia é a Sibéria Rússia, ou seja, é a área onde é muito gelado, onde é difícil a ocupação. Dá para entender a ideia? Então, assim, mesmo que eu saiba que ela é fracamente povoada, quando eu olho para o mapa da Rússia, onde é que a população está, ela está concentrada num ponto específico. Tranquilo? Eu vou mostrar já já no mapa do Brasil, para vocês entenderem melhor. E aí, quando um país tem muitos habitantes, como o caso da China, muitos habitantes por quilômetro quadrado, 386 habitantes por quilômetro quadrado, a gente diz que é um país densamente povoado. Densamente povoado. Então, quando a população é grande, a gente diz que é populoso. Quando tem pouca gente, menos de 100 milhões de pessoas, a gente diz que é pouco populoso. Quando a população é concentrada, muito concentrada numa área, a gente chama de densamente povoada. Quando ela é pouco concentrada, nós chamamos de fracamente povoada. São alguns conceitos aí que a gente precisa entender dessa parte de demografia. Beleza? Você vê que o Brasil, ó, é populoso, né? Aqui esse dado aqui está defasado, a gente tem mais de 210 milhões de pessoas. Então, um país populoso, mas é um país fracamente povoado. Fracamente povoado. Ou seja, quando eu olho a distribuição dessa população pela área, né, só tem 24 habitantes por quilômetro quadrado, 25 habitantes por quilômetro quadrado. É fracamente povoado. Por quê? Porque o território brasileiro é grande, né? Tem essa relação também. Tranquilo? A relação principalmente com a área. Se a relação é com a área, se você tem um país pequeno, a tendência é o quê? Que você tenha mais gente concentrada na área. Se você tem um país grande, a tendência é que aquela população seja menor em relação à área. Ó, pronto. Aqui é o que eu quero falar para vocês. Ó. Aqui é a população mundial, beleza? Aqui é a população mundial. Onde é que 60% da população está? Está aqui. Opa. 60% da população mundial está aqui. Índia e China. Mas olha aqui na China, onde é que a população está? Mais nessa área litorânea, beleza? Olha aqui na Índia, onde essa população está? Mais na área litorânea, beleza? Então, apesar de ter mais de 1 bilhão de pessoas nesses países, essa população é muito concentrada em algumas áreas, beleza? Aqui é a Rússia que eu falei para vocês, ó. Boa parte da Rússia, o pessoal se concentra aqui. E essa parte é fracamente povoada, que é a Sibéria Rússia. Ó. Sibéria, que é muito gelado. Beleza? Muito gelado. Tranquilo? Nós vamos chamar essas áreas. Ixi, Isadora, eu não consigo dar zoom, não. Ah, acho que eu consigo, peraí.
Pronto. Consegui. É só dar zoom aqui, ó. Show. Pronto. Tá aqui, né? Então aqui é a Rússia, ó. Toda essa partezinha aqui é a Rússia, né? Todo esse paísão aqui, ó, é a Rússia. E aqui a Sibéria, a Rússia é fracamente povoada, né? Por causa que é muito gelado. Área polar. E aqui a partezinha onde é mais concentrado. Aqui é a Índia e aqui é a China, né? A China é uma área bem grande, mas a boa parte da população está onde? Está nessa região aqui. Região litorânea, é mais fácil de ocupar. A Índia do mesmo jeito, certo? O que é isso? É o que nós vamos chamar de áreas. A gente vai chamar de áreas. Áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Como assim, professor? As áreas ecúmenas são áreas que favorecem a ocupação. Que áreas são essas? Áreas litorâneas, áreas planas, áreas de clima tropical. Elas favorecem a ocupação da população. E as áreas anecúmenas são aquelas que dificultam, como o quê? Áreas do desertos, áreas montanhosas, áreas de floresta. Beleza? Todas essas áreas dificultam a ocupação de população. A gente chama de anecúmenas. E as áreas ecúmenas são as que favorecem. Por exemplo, se você olhar aqui a África, onde é que está mais ocupado? Aqui, nas áreas litorâneas. Onde é que ou então nas margens de rios. Está aqui, ó, o Rio Nilo, né? Vou dar o zoom aí, né, para vocês enxergarem. Aqui o Rio Nilo, né, na margem de rios é ocupado. Mas olha aqui, ó, essa áreazinha amarela, fracamente povoado, é o deserto do Saara. Bem aqui embaixo, é o deserto do Kalahari, certo? Então, essas áreas são áreas desérticas. Então, uma área desértica não favorece a ocupação de população. Beleza? Bem aqui também, ó. Bem aqui na China tem os Himalaias aqui e o deserto de Gobi, que é um deserto gelado. O que é que você vai ter? E o deserto de Gobi, né? Não é um deserto gelado, não. E o que é que você vai ter? É uma área montanhosa e de deserto. Então, você tem uma área fracamente povoada aqui nessa região. Então, vocês já perceberam que as áreas ecúmenas são áreas de que favorecem a ocupação de população, as áreas litorâneas, e as áreas anecúmenas que não favorecem. Beleza? Aqui, por exemplo, dá para a gente entender de novo o conceito de áreas ecúmenas e anecúmenas. Ó. Aqui é como a população está distribuída pela altitude do terreno. Lembrando, altitude é altura em relação ao nível do mar. Beleza? A maior parte da população está nos terrenos de 0 a 200 metros de altitude. Ou seja, são áreas mais baixas, áreas mais planas, melhor para se viver, para se cultivar, enfim. E a menor parte da população vive em áreas montanhosas. Dá para entender? Por quê? Porque as áreas montanhosas dificultam a ocupação de população, dificultam o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, enfim. Beleza? Então, nós podemos dizer que aqui são áreas ecúmenas e que essas áreas são áreas anecúmenas. Certo? E aí vocês entendem porque que nas áreas montanhosas tem dificuldade. É mais difícil de respirar, é mais difícil de se movimentar, certo? É mais difícil de plantar, é mais difícil de criar gado, tranquilo? E nas áreas ecúmenas não, é mais fácil praticamente tudo. As áreas planas. Deu para entender aí essa relação? Aqui, pessoal, Explica de novo, professor, por favor. ó, aqui é um gráfico, né? Aí nesse gráfico tem aqui a montanhazinha, né? Para dizer o quê? Ó, aqui é o perfil das áreas planas, ó, de 0 a 200 metros, 200 a 500 metros, 500 a 1000 metros,
1.000 a 1.500 metros e 1.500 a 2.000 metros, e acima de 2.000 metros. E como é que essa população está distribuída nessa área? Por exemplo, no mundo todo, 56% da população vive onde? Em áreas de 0 a 200 metros. 24% vive de 200 a 500 metros. Aqui, a gente está aqui, ó, de 0 a 200 metros. Ou seja, Fortaleza, a gente vive nessa área aqui. Beleza? Aí, de 500 a 1.000 metros, 11%. Aí você vai ver que à medida em que aumenta a altitude, ou seja, o terreno, né, a altitude do terreno, menos gente eu tenho morando. Então, por exemplo, eu pego lá, na serra tal, a serra tem 800 metros. Então, só 11% da população vive lá em áreas serranas. Mas em áreas montanhosas, né? Como lá no Chile, como no Peru, só 1%, 2% da população vive em terrenos daquela altitude. Entende por quê? Porque a altitude dificulta a ocupação da população, dificulta a construção de casas, dificulta o deslocamento de mercadorias, dificulta as atividades econômicas, como a agricultura e pecuária, dá para entender? Então é por isso que essas áreas, eu não estou dizendo que elas impedem, mas elas dificultam a ocupação de população. Aí nós chamamos de áreas anêmias. As áreas planas não. Ela facilita a circulação, facilita a fixação de casa, sem muito risco, né? Da casa desabar. Ela facilita as atividades econômicas. Então é por isso que elas são as preferidas aí das pessoas. Tranquilo? Vamos para frente. Aqui é para vocês entenderem a distribuição dessa população, a densidade demográfica no Brasil. Ou seja, ó, o Brasil, onde é que a população está altamente concentrada? Nas áreas litorâneas. O que é que explica isso? O primeiro é o fator histórico, né? Qual é o fator histórico? A ocupação de população nessas áreas. Beleza? Esse é o primeiro fator histórico. Certo? O outro fator é que na área litorânea fica mais fácil transportar mercadorias. Transporte de mercadorias. Na área litorânea, boa parte dessas áreas litorâneas são planas. E tem água, disponibilidade de água, né? Os rios e tal. Então, olha, você vai ver que boa parte da população ocupa essas áreas porque o clima é mais agradável, facilita o transporte de mercadorias, são áreas planas e tal. E além do fator histórico, né? Aí você tem menos gente avançando para o interior do Brasil, mas tem mais gente nas áreas, principalmente nas áreas de margem de rios. E bem aqui você tem, tirando a margem do rio Amazonas, uma área fracamente povoada. Por conta de quê? Alguém sabe me dizer? Por conta da floresta amazônica. Beleza? A floresta dificulta a ocupação da população. Outro conceito também que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, vocês entenderem essa parte de densidade demográfica, como é que a população está distribuída. Aqui nesse mapa é interessante porque ele diz o quê? A maior parte da população, a maior densidade demográfica, 86 habitantes por quilômetro quadrado, está no Sudeste. Está nessa região aqui, né? Que é a região mais industrializada do país também e tal. Só que aqui as condições de vida são melhores do que aqui. Entende como a densidade não me diz as condições de vida? Como é que no Sudeste, que é mais concentrado e tudo, as pessoas vivem melhor do que aqui no Norte? Beleza? Que a densidade demográfica é só 4 pessoas, 4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, ser um país densamente povoado como o Japão e ser um país fracamente povoado, sei lá, como a Bolívia, não diz respeito sobre as condições de vida desse local. Por quê? Desses locais. Porque você pode ter o Japão altamente concentrado, mas que a população vive bem, e você pode ter a Bolívia fracamente concentrado, mas que a população vive mal. Beleza?
Aqui é um outro conceito interessante, que é o de expectativa de vida. O que é expectativa de vida, pessoal? É a média de vida daquela população de acordo com as condições socioeconômicas. O que vocês estão vendo aqui, de acordo com as condições socioeconômicas? Que lá na década de 40, em média, a população vivia 45 anos no Brasil. E que aqui em 2016 a população vive 75 anos. Ou seja, o que foi que aconteceu? O país melhorou. As condições de vida do país melhoraram. Certo? Porque senão a gente não teria esse acréscimo aí de tempo de vida da população, tempo médio de vida. Outra coisa que vocês veem também é que as mulheres vivem mais do que os homens, historicamente, né? Por quê? Porque a mulher tem uma qualidade de vida melhor, ela se cuida mais, tem um autocuidado melhor que o do homem. Beleza? Mas o que é que você percebe, ó? Enquanto a média lá na década de 40 era 45 anos, uma média baixíssima, né? Pessoas morriam jovem, né? Morriam mais cedo. Hoje a expectativa de vida é de 75 anos. Vou fazer uma comparação bem absurda, né? Vocês estudam nos livros de história e aí vocês não entendem muito, né? Quando você estuda lá aqueles homens pré-históricos, em média, eles viviam quanto tempo? Vocês sabem me dizer? Se eu não me engano, é 100 anos a Não, mais. não. Assim. Não. 100, Quanto tempo, 100. Dinavan? Quanto tempo eles viviam? É a média, né? Em média. Quantos anos? Não é o período em que eles viveram, é o tempo. Sei lá, eles viviam 30 anos, 40 anos, 50. Aqueles homens pré-históricos. Aqueles homens pré-históricos lá, eles viviam em média 12 anos. Então, quando vocês estudam lá a pré-história, vocês pensam que o cara viveu até os 40, 50, não. Eles só viviam 12 anos, porque as condições de vida eram tão difíceis, né? E eles morriam muito cedo. E o aspecto era de velhice mesmo, né? Então, a expectativa de vida tem muito a ver com as condições de vida daquele país, tá certo? Se o por exemplo, a gente está passando agora por uma pandemia, a ideia é que a gente passe uma crise econômica maior, né? Pelo menos é o que está se projetando, enfim, que a economia parou e todos as dificuldades que nós já vimos enfrentando enquanto país. Então, a tendência é que a expectativa de vida diminua, pelo menos um ano aí, 2 anos, para quem nascer nos próximos anos, certo? Por quê? Porque ele já vai pegar um país pior. Mas, como eu disse, é uma média, não quer dizer que você vai viver 75 anos, você pode viver 30 ou pode viver 100, certo? Aqui é só uma média. Obviamente que quanto mais as pessoas vivem, melhor, beleza? É melhor, porque mostra que as condições do país são boas. Eu estou finalizando aqui, daqui a 5 minutos, e aí vocês vão para outra aula. Ó, aqui a população mundial, aquelas características que eu falei para vocês. Ó. Até 1650, nós tínhamos alta natalidade e mortalidade alta, devido a fomes, guerras, doenças. Entre 1760 e 1850, a Revolução Industrial, houve uma diminuição da mortalidade dos países europeus, onde houve a industrialização primeiro. Entre 1850 e 1950, há uma diminuição da natalidade nos países desenvolvidos e também na Europa, né, onde estão os países desenvolvidos. E a partir de 1950, os países subdesenvolvidos começam a crescer mais, num ritmo maior que os países mais ricos. Ou seja, por quê? Porque aqui a mortalidade começa a cair em 1950, e aí eu tenho uma grande diferença entre natalidade e mortalidade, ou seja, o que nós chamamos de explosão demográfica. Certo? Lembrando, aqui a natalidade era alta e a mortalidade também era alta. Aqui a natalidade é alta e a mortalidade começa a cair. Aqui a natalidade começa a cair e a mortalidade está baixa.
E aqui nos países desenvolvidos, a natalidade é alta e a mortalidade começa a cair. Beleza? Aqui é o que nós já falamos na última aula, como é que eu calculo natalidade e mortalidade. E quando eu pego a diferença CV, que é chamado de crescimento vegetativo ou natural da população. Natural da população. Como é que eu sei que aquela população cresceu naturalmente, sem contar as migrações? Eu pego a natalidade e subtraio a mortalidade. Quantos nasceram, quantos morreram. Ou taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ora, a taxa de natalidade é dada por 1.000. E a taxa de mortalidade é dada também por 1.000. Por quê? Porque a gente está falando de população, e população é muito grande. Então, não é dado em porcentagem. É muito difícil vocês encontrarem assim. É mais fácil vocês encontrarem assim. Beleza? O que é que faz a mortalidade cair? Nós falamos isso na última aula. Ó, melhoria das condições médico-sanitárias. Vou botar de outra cor aqui. Melhorou as condições médico-sanitárias, ampliou as condições de saneamento básico, avançou a medicina, campanhas de vacinação em massa. Então, quando você nasce, você já começa a tomar uma série de vacinas. E melhoria das condições de higiênico-sanitárias. Então, melhorou as condições de saúde, melhorou as condições de vida, a mortalidade começa a cair. Aqui, pessoal, é a mortalidade infantil, que contam crianças nascidas e que vivem até 1 ano de idade, certo? Isso mostra muito sobre o país. Por quê? Porque se mais crianças morrem aí nessa faixa etária que é a da mais frágil, é porque as condições de vida do país são ruins, as condições de atendimento médico hospitalar, as condições de acompanhamento da gestante, o pré-natal, pós-natal, a questão de nutrição da criança. Então, todas essas condições são ruins. E se essa taxa de mortalidade começa a cair, isso quer dizer que o país está avançando nessas áreas. E o que foi que aconteceu com o país? Ó, hoje, nós temos uma taxa de natalidade de 14 crianças para cada 1.000 vivas. 14 por 1.000, ou seja, de cada 1.000 crianças, morrem 14. É um número ainda alto, pessoal, certo? É um número relativamente alto. De cada 1.000 crianças morrerem 14. Mas já foi pior. E aqui teve um leve aumento, porque aqui teve a crise econômica. Lembrando, toda vida que tem uma crise econômica, o país está sem dinheiro, sei lá, corrupção e tudo, isso vai afetar quem? As políticas públicas. Afeta o acompanhamento, afeta a qualidade de vida das pessoas. Beleza? Aqui, o que faz a natalidade? A gente já viu o que a mortalidade cai. O que faz a natalidade cair? A mulher trabalhando, emancipação feminina, uso dos contraceptivos, né? São os métodos contraceptivos, camisinha, o custo de um filho, muito alto nas cidades, as pessoas se planejam mais para ter o filho ou não, o planejamento familiar e casamentos tardios. Então, por exemplo, imagina que as mulheres casavam muito cedo. Imagina não, elas casavam, tá bom? As mulheres casavam muito cedo, lá na década de 30, 40, 50. Isso fazia com que ela tivesse um tempo de fertilidade maior, ou seja, elas iam ter, não que o tempo de fertilidade maior, mas que elas tivessem aquela capacidade reprodutiva maior, né, por conta do tempo. Então, uma mulher que se casava com 15, 16, 17 anos, né, aqueles casamentos arranjados, enfim, ela ia ter filho até os 30, 35 anos, e tinha uma penca de filhos, tinha muitos filhos. Agora não. As mulheres se casando mais tarde, pensando na perspectiva de ser independente. Então, tudo isso faz com que a natalidade decresça. Beleza? Então, o sonho da mulher hoje não é ter um filho, né? Pelo menos não é o primeiro sonho, tá certo? Então, é isso que fez a natalidade cair no mundo e, consequentemente, aqui no Brasil. E aí, pessoal, vale não só para as mulheres com maior renda, mais ricas, mas também para as mulheres pobres. Ó.
como a gente falou na última aula. A natalidade está caindo não só entre as mulheres mais ricas, mas também entre as mulheres mais pobres. Pessoal, isso aqui é a taxa de fecundidade que está relacionado. Lembrando, natalidade é os nascimentos. E a taxa de fecundidade é o número de taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Tá certo? Opa. Ô, pessoal, eu saí aqui sem querer. Apertei aqui sem querer. Pronto. Então, a taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Filhos por mulher. Ou seja, são duas estatísticas que estão intrinsecamente relacionadas, né? Ou seja, uma tem a ver com a outra. Quando a taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher diminui, a natalidade está diminuindo. Se a natalidade está aumentando, quer dizer que o número de filhos por mulher também está maior. Então, são estatísticas complementares. Uma depende da outra, né? Enfim, se a gente for pensar assim. Então, olha aqui, ó. O Brasil, até a década de 2000, tinha 2,38 filhos por mulher. Hoje é bem menos, né? Hoje está 1,7 filhos por mulher. O que quer dizer isso, professor? Que imagina um casal, né? Enfim, só para dizer um casal, né? Imagina que para eu renovar essa população, eu precisaria de 2 filhos, não é verdade? Para substituir esses pais aqui. Mas com a população com média de 1,7 filhos por mulher, quer dizer que a população não está se renovando, certo? Por quê? Porque a natalidade está muito baixa, em média. Isso vai dizer o quê? Que lá na frente a população brasileira vai diminuir e vai envelhecer mais. Menos filhos nascendo, consequentemente, a tendência da população é só envelhecer mais. Pessoal, eu vou parar por aqui, certo? Senão vocês não dão um descansozinho aí para outra aula. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham entendido. A gente se encontra na, na próxima aula, e provavelmente vai ser próxima semana ou na outra, não sei. Eu vou ver aí depois com vocês. A gente precisa dar só um acelerado nesses conteúdos. Eu sei que é difícil por conta desse formato aqui. A gente não se encontra toda semana, mas eu acredito que vai ter uma semana que eu vou marcar uma aula aí, mesmo que não seja a minha semana de dar aula, tá bom? E aí, com o que a gente já viu hoje, eu também já vou passar umas questõezinhas para vocês até o final dessa semana, para vocês irem estudando, né? Trabalhando e tal. Tem esse conteúdo no livro de vocês, é importante que vocês deem uma olhada também nele. E é isso. Eu também estou fechando as notas essa semana, tá bom? Já está 70% feitas. E aí, quando eu fechar as notas, eu divulgo a vocês. E vou divulgar também uma recuperação paralela para aquelas pessoas que não têm nota de nada, tá bom? Então é isso. Obrigado aí pela companhia de vocês e até um outro dia que eu marcar. Tá bom? Ficou alguma dúvida aí? Tá tudo bem com vocês? Tô bem, tio. Graças a Deus. Tá tudo em paz, né? Mas tá bom, um abraço, viu? Boa semana para vocês e fiquem bem, tá bom? Pra você também. Tchau.